o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7, ainda com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul e para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos estes se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Deus, a tua palavra é santa, aplica a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos meditando sobre o livro do Eclesiastes e uma antropologia, uma análise teológica na antropologia do livro do Eclesiastes. Nós sabemos que Eclesiastes foi um livro escrito no final da vida do rei Salomão. Salomão, quando escreveu Cantares na sua juventude, segundo os estudiosos, escreveu Provérbios durante a sua vida, e o livro de Eclesiastes é na sua maturidade cristã, nos fins da sua vida, fazendo uma análise do pensamento humano e da maneira como o homem se comporta e vive neste mundo. Muitas vezes irracionalmente, outras vezes pela razão, e tudo nós aprendemos muito aqui no decorrer desses dias. E nós paramos aí no domingo passado, nesse texto aí, e nós dissemos que sabedoria sem Deus é desespero de alma. Aqui o autor, aqui, o sábio Salomão, deixa bem claro sobre isso aqui, que nós temos que tomar muito cuidado, porque se você não se propuser a fazer alguma coisa, você corre o risco de ficar simplesmente na ociosidade. Então, nossa vida envolve tantos riscos como oportunidade. Aí eu não vou semear porque eu não sei aonde eu vou colher e quando eu vou colher. Eu disse para os irmãos que lá nessa época aqui de Salomão, geralmente se plantava na beira do rio, principalmente nas vazantes, nas várzeas, como é chamada, que fazia aquela água ficar parada, jogava a semente ali, quando a água baixava, a terra fértil fecundava e colhia o trigo principalmente. Então nossa vida envolve tanto risco como oportunidades. Não são os riscos que vai fazer a gente parar de lutar. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Às vezes nós temos uma única oportunidade na vida, oportunidade grande, e se nós perdemos essa oportunidade, nós vamos ficar vendo estrelinhas, né? Nós não podemos perder a oportunidade. É muito arriscado, cuidado com isso. Outra coisa que nós vemos nesse texto, irmãos, nosso dever é estarmos preparados para aproveitar as oportunidades. Muitas vezes a falta de preparo no ser humano é que faz ele perder as oportunidades. Muitas vezes nós temos, irmãos, alguma coisa boa ao nosso alcance, mas nós estamos preparados para adquirir aquilo. Não estamos preparados para um emprego, nós estamos muitas vezes preparados para alguma coisa que é necessário para nós, mas a falta de preparo faz com que nós perdemos as oportunidades grandes. Faz com que nós perdemos as oportunidades grandes. Então o ser humano tem que estar preparado para todos os atos da sua vida. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto, que é Eclesiastes 11, do 1 ao 8, é que precisamos ter um espírito confiante e corajoso, direcionado por Deus. Não adianta termos coragem da carne sem direção de Deus, porque iremos tomar atitudes erradas, vamos fazer algumas coisas por nosso pensamento, pela nossa direção, e com certeza não irá dar certo. Quando a nossa coragem está em Deus, quando o nosso propósito está em Deus, quando o sentimento está em Deus, quando a nossa vida está em Deus, Deus, Ele age em nosso favor. Outra coisa, irmãos, devemos esperar
as condições perfeitas, né? Que indica o quê? Se nós esperamos as condições perfeitas da vida, nós estamos fazendo o quê? Falta uma iniciativa humana. Só vou agir quando eu ver que está tudo certo, quando eu ver... Irmãos, muitas vezes, as coisas estão ao avesso para você agir, para ficar certo, para vir ficar certo. Quantas vezes as pessoas muitas vezes falam assim, vou procurar emprego para quê? Manda currículo. Não, às vezes você chega na porta de uma empresa e de repente você é atendido. Por que não? Você não sabe o momento que está lá, e daí? Fica em casa esperando o emprego, é difícil, né? Pode até vir. Se Deus tiver confiança em Deus, Deus pode fazer, pode. Mas nós temos que ter iniciativa, porque senão, irmãos, a iniciativa humana faz parte da vida. Outra coisa que nós vemos nesse texto também, não devemos aguardar condições que provavelmente jamais existirão. Como diz o versículo 4 aqui, olha aqui. Quem observa o vento nunca semeará. Como é que, se o vento não estiver para cá, eu não vou semear não. E o que olha para as nuvens nunca cegará. O que eu aprendo com isso? Não devemos aguardar as condições favoráveis, provavelmente que jamais vai existir. Tem momentos, vai chover, eu não vou para a igreja. Vai estar frio, não vou para a igreja. Está calor, não vou para a igreja. Estou cansado, não vou para a igreja. Irmãos, se você esperar o dia e a hora certa, a coisa complica para você. Cada dia a sua fé vai diminuindo, a nossa fé é como um termômetro. Ela, quanto mais próximo de Deus, mais vai aquecendo. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse versículo 8 do capítulo 11, quando o sábio diz aqui, mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Que nós vemos com isso? Salomão nos adverte que a eternidade é o maior e que é maior que a breve vida aqui na terra. A eternidade é maior que os dias que nós vemos nesse mundo aqui. Então, diante disso, irmãos, eu quero falar com os irmãos agora, continuar falando sobre esse assunto, no capítulo 12, do verso 10 ao 14, aonde o sábio Salomão diz aqui, procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E demais disso, filho meu, atenta não há limite para fazer livros e muito estudar em fado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O que nós vemos aqui, muitas, irmãos, das nossas escolhas nesta vida, são irreversíveis. Por isso que é importante fazermos as escolhas na direção de Deus. Muitas escolhas são irreversíveis. Não tem jeito de você falar que você não fez, ou você vai querer mudar. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Muitas escolhas que nós fazemos nessa vida, não existe uma maneira de mudá-las de jeito nenhum. As pessoas não pensam muitas vezes para agir. E quando tomam atitude, muitas vezes, me manda embora, aí depois vai ficar, se eu agir pelo impulso, ou por alguma coisa, tomar muito cuidado com isso. Às vezes as nossas escolhas não tem jeito de você revogar, não. Tomou atitude, agora tem que ir em frente. É que nem casamento, casou, como diz a minha esposa, comeu a carne, rói o osso. Não tem negócio não, é complicado, mas tem que viver. Então, e lutando, e vamos em frente, vamos chorando e gemendo junto. Então, muitas das nossas escolhas nesta vida são irreversíveis. Quando você for tomar uma atitude, fazer uma escolha, pense antes, ora antes. Porque senão, meu irmão, você vai chegar no fim da vida e fazer que nem o sábio Salomão diz aqui, de tu ter ouvido, o fim é teme a Deus. Falei tanta coisa, disse tanta coisa que não devia dizer, pensei tanta coisa que não deveria pensar, e chegou à conclusão que ele deveria ter vivido antes de pensar o que não devia ter pensado. Não é o que acontece com o ser humano hoje, debaixo do sol, que nós estamos fazendo uma análise teológica de Eclesiastes, na antropologia de Eclesiastes, o homem pensando no livro de Eclesiastes, o que acontece com a humanidade hoje.
tomam decisões sem pensar, tomam atitude sem pensar, agem por impulso sem pensar, e depois Deus é culpado. Aí vai pensar como sabe Salomão, de tudo que se tem dito, o fim é teme a Deus. Por que isso, irmãos? Quando a gente olha para essa questão de Salomão aqui, o temor a Deus é a realização na vida humana. Você tem que temer a Deus para existir realização em você. Muitas vezes as pessoas acham que realização é algo que a pessoa adquire materialmente. Mas a maior realização do ser humano é o seu interior. Existe um canal de televisão aí, e tem um programa que chama-se Fora do Eixo. Não sei se vocês já assistiram. O que é Fora do Eixo? São aquelas pessoas que se formaram em universidades, fizeram pós-graduação, e de repente estão fazendo uma outra coisa completamente diferente daquilo que eles estudaram. Aí o repórter estava entrevistando as pessoas, jovens, são pessoas de 28, 30 anos no máximo. E, mas por que você estudou tanto? Falou assim, eu me sinto realizado aqui. Eu estudei tanto, no fim dos meus estudos, eu vi que aquilo não era para mim. Aqui eu estou me realizando. O cara estudou para ser médico, é cozinheiro. O outro estudou para engenharia, está fazendo plancha de surf, não sei o que mais lá. E quer dizer, as pessoas têm que se realizar interiormente. E hoje o ser humano muitas vezes pensa que a realização pessoal é na conquista das coisas materiais, mas dentro dele existe vazio, depressão, desilusão, angústia, tédio, amargura. Nada está bom perto dele, todo mundo está perto dele, perturba ele. É o que o sábio Salomão nos ensina, irmãos. E é o que essa população está vivendo hoje. Porque temor a Deus é a realização na vida humana. Porque a pessoa que fez as escolhas erradas, e as consequências são, plantou, colheu, irmão, não tem jeito. Você plantar milho e colher algodão, não tem jeito não. Plantou milho, colhe milho. Plantou algodão, colhe algodão. A Bíblia fala que o homem semear vai colher, não tem negócio. Então escolha a coisa certa, direcionada por Deus, para você se realizar interiormente. Quantas pessoas frustradas profissionalmente, quantas pessoas frustradas, e tem tudo que no conceito de algumas pessoas seria realização, seria alegria, seria tudo. Tem bom salário, tem bom emprego, tem dinheiro, tem boa casa, tem bom carro, mas interiormente é frustrada. Salomão teve tudo que ele quis e além do que ele quis, só que o seu interior era frustrado. Pensou que não deveria pensar, agiu da maneira que não podia agir. E é o que acontece hoje com a maioria das pessoas. As pessoas interiormente, irmãos, elas estão vivendo de uma maneira que, se você muitas vezes conversar com as pessoas, você vai ver que as pessoas estão no seu íntimo, são pessoas derrotadas. É o caso de Salomão aqui. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão para palavras de verdade. E as palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Pensou, falou, agiu de maneira errada, fez o que não deveria fazer, e agora chega à conclusão, lá no leito de morte, no fim da vida, vai pensar desse jeito. Nossas escolhas, irmãos, hoje, é a reflexão, e elas refletirão para o futuro. As nossas escolhas de hoje, elas têm que ter uma reflexão, porque elas refletirão em nosso futuro. Irmãos, se nós não pensarmos, não pararmos, o futuro, quantas pessoas dizem: ah, se eu tivesse oportunidade, eu jamais faria isso. Quantas pessoas,
Quantos estão presos nessa hora estão pensando isso? Estão lá, por que eu fiz isso? Por que eu me envolvi nisso? Irmão, o ser humano é racional. Nós estamos aprendendo aqui sobre antropologia. É o ser humano, como ele pensa, como ele age. Você é racional. Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência, Deus te deu condições para você pensar no certo e no errado. Não adianta depois que as coisas acontecem questionar Deus, falar mal das outras pessoas, que muitas vezes também nessa questão aqui, as pessoas não assumem a responsabilidade e todo mundo é culpado, menos ela. Mas a reflexão e o projeto é da pessoa. Então nós temos que, as nossas escolhas, elas refletirão. Nós temos que ter uma reflexão, porque elas vão refletir em nosso futuro. Quando a gente olha para muitas pessoas, que você vê as pessoas muitas vezes amarguradas, tristes, você vê, elas não pensaram e agora elas estão pagando a falta de um projeto de vida. Eu sempre gosto daquele texto do capítulo 49 do livro da Gênesis. Quando José leva o seu pai diante de Faraó, Jacó, e coloca lá Jacó diante de Faraó. E a Bíblia fala que, quando Faraó pergunta para Jacó, quantos são os dias de vida do meu senhor? E Jacó, o patriarca, que abençoava, olha a resposta que ele é obrigado a dar diante de Faraó: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Por quê? Jacó enganou o próprio irmão, enganou o próprio pai, enganou o sogro e foi enganado 10 vezes pelo sogro. Jacó vivia num mundo de ilusão, de levar vantagem em tudo. Quando a gente olha para esse texto aqui e a gente vê aquilo que vai refletir no futuro, Jacó viveu sem pensar no futuro. Patriarca, a promessa na vida dele de ser o patriarca, da onde veio as 12 tribos de Israel, mas ele viveu de uma maneira como todo mundo vivia, sem pensar nas consequências. Irmãos, a própria família de Jacó teve problema por culpa dele. O pai foi culpado. E quantas vezes, irmãos, nesse mundo aqui, as pessoas fazem a mesma coisa, e depois a culpa é do filho, a culpa é da filha, a culpa hoje faz culpar a sociedade, o governo, né? É o governo que não presta, é a sociedade que não presta, ninguém tem amor, ninguém tem coração, ninguém tem sentimento, só que a pessoa não refletiu naquilo que não teve uma reflexão naquilo que ia refletir a vida dela no futuro. Agora o espelho vem à tona. Olha para o espelho, sou feio mesmo, hein? Não tem gente que fala espelho, fala, sou bonito, não. Irmãos, olha, pensa, porque o seu futuro, principalmente o jovem, está nas suas mãos, muitas vezes. Tente adquirir nesta vida a escolha certa, porque certas escolhas são irreversíveis. Você pode escolher uma avenida e depois você fazer o contorno e voltar, é uma coisa. Mas às vezes você entra numa avenida e não tem mão para você voltar, até você voltar vai ser longe, hein? Tem estrada por aí, né, irmão José? Caminhoneiro para fazer um retorno, roda, hein? Roda. Pense para fazer as suas escolhas. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto do Eclesiastes 12, do 10 ao 14. Deus tem que ser o primeiro em tudo em nossa vida. De tudo o que tem sido ouvido, o fim é teme a Deus. Deus tem que ser o primeiro em tudo em nossa vida. Você vê que Tiago, quando escreve a sua epístola, ele fala exatamente sobre isso. Não diga que amanhã eu vou, mas se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir. Às vezes nós fazemos projetos e pensamos coisas, mas não colocamos Deus na frente. Deus tem que estar na frente de tudo, irmãos. Em todas as ações da nossa vida, Deus tem que estar na frente de tudo. Por que isso, irmãos? Sabe por quê? Devemos viver com o único propósito de conhecer a Deus dia a dia. Dia a dia nós temos que conhecer a Deus.
Por que isso, irmãos? Porque Deus, Ele cada dia, Ele trabalha na nossa vida de uma maneira diferente. Às vezes as pessoas acham que a sua vida é uma mesmice, mas não é não, irmãos. Deus trabalha diferente na nossa vida dia a dia. Hoje Deus fala conosco de uma maneira, amanhã Deus fala de outra, Deus fala com você no sonho, Deus fala com você dormindo, Deus fala em visão, Deus fala no louvor, Deus fala através de uma pessoa, da palavra, não importa. Deus, cada dia, Ele age de uma maneira diferente na nossa vida. E nós temos que ter essa percepção. O homem embaixo do sol, o homem na sua normalidade racional, começou, eu sou racional, penso pela razão, ele não pensa assim. Então ele acha que Deus não está preocupado com ele, e muito menos ele tem que se preocupar com Deus. Aí quando chega no fim dos dias, muitas vezes vai ser tarde. Muitas vezes vai ser tarde. Então nós temos que lembrar que nós temos que conhecer o propósito de Deus no nosso dia a dia. Qual é o propósito de Deus para esse dia, para mim? E muitas vezes, irmão, nós temos que fazer alguns projetos antes de colocar Deus na frente dos nossos projetos. Outra coisa, irmãos, Eclesiastes nos exorta a temermos a Deus e guardar os seus mandamentos. Olha o versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Quando a gente olha essa questão de guardar os mandamentos, se você pegar o Novo Testamento, ele é mais duro do que o Velho Testamento. Porque o Novo Testamento, você pega o Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, várias vezes Jesus fala assim: não viste que está escrito, mas eu, porém, vos digo. Lá no Velho Testamento está escrito: se adulterar, ele fala: se olhar com cobiça, já adulterou, já pecou. Mandamento sobre mandamento. Nós vivemos de uma época que as pessoas estão preocupadas em guardar os mandamentos de Deus, estão preocupadas em adquirir de Deus. Como sabe o Salomão aqui, Eclesiastes, ele está falando sobre isso. A pessoa tenta hoje a sua vida só adquirir de Deus. Elas querem ter de Deus, possuir de Deus, mas não querem obedecer a Deus. Irmãos, quando chegar no fim da vida, aqui tem uma advertência bem sólida para nossos ouvidos e para nossos olhos. De tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos. Tem entrado em todos os ouvidos, como diz Apocalipse várias vezes. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem falado com você, guarda a palavra de Deus. Siga a instrução do Senhor. Não fique titubeando em dois caminhos, não. Porque Deus, uma hora, Ele vai cobrar de nós. E nós temos que saber que Deus quer de nós a cada dia das nossas vidas. Outra coisa, irmãos, Eclesiastes nos exorta a temermos a Deus e guardar seus mandamentos para nosso próprio benefício. Irmãos, o empregado de uma empresa que segue as normas da empresa não perde hora, não pega atestado de qualquer jeito, né? A não ser no caso necessário. É difícil a firma mandar ele embora, só se for realmente uma coisa, porque do contrário, irmãos, é o último a ser mandado embora. Agora um camarada que pega atestado de qualquer jeito, o camarada que perde hora, que chega atrasado, que não liga e só reclama de tudo e de todos, é cabeça de lista. Trabalhei numa empresa que era o seguinte: quando chegava a época de facão, primeira coisa que o RH mandava buscar nos mestres: tem lista de dispensa aí? Todo mestre tinha uma lista de dispensa. E ele tinha a lista dele, tinha a lista dos encarregados e dos líderes, que era a junta. Você sabe, primeira lista de cabeça, está aqui. Se tiver segundo corte, está aqui. Se tiver o terceiro corte, está aqui. Agora, se tiver mais, aí vai ter que selecionar. Aí é difícil. A mesma coisa somos nós, irmãos. A mesma coisa somos nós. Guardar os mandamentos de Deus. Quem guarda os mandamentos de Deus, irmãos, permanece na presença do Senhor. Guardar é simplesmente isso. A Bíblia e Jesus foi bem claro: sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Jesus, capítulo 15 de João, sobre a parábola da videira verdadeira, ele deixa bem claro isso lá durante 10 vezes: para se permaneceres em mim, se permanecerdes, se ficardes, se estiverdes,
tudo, Jesus fala para nós permanecermos nele. Quer dizer, a gente muitas vezes, irmãos, não olha com carinho para essa direção que o escritor aqui coloca para nós. Todos têm ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Nós temos obrigação com o Estado, temos obrigação com o município, temos obrigação com a empresa que trabalhamos, e temos obrigação principal, que é com Deus. Só que vai falar isso para uma pessoa no mundo aí, que ela tem obrigação com Deus. Eu não sou dono do meu nariz. É o que Salomão pensava antes de chegar a essa conclusão. Porque todo mundo diz assim: ah, rapaz, antes de eu me converter, eu pensava completamente o contrário, hein? Agora eu vejo que a coisa é diferente. Agora, lendo a Bíblia, eu vejo que a coisa é diferente. Por quê? Caiu a ficha, como diz a rapaziada. E o que o Eclesiastes quer fazer conosco é que venha cair a ficha da nossa maneira de pensar e de viver. Porque, irmãos, nós somos levados a viver como o mundo vive debaixo do sol. E pensar como as pessoas pensam muitas vezes. Por quê? Tá dando certo para fulano. É aquele telefonema do rapaz falando: a mãe, filho, mas está errado. Ah, mãe, mas todo mundo faz. Aí caiu na mão da Lava Jato, né? Agora está lá, enrolado. Irmãos, não é porque todo mundo faz que dá certo, não. Essa tese é minha, nem tudo que dá certo é certo. Não, deu certo, mas está errado. Pensa a coisa racionalmente, no querer de Deus. Por que isso, irmãos? Porque Eclesiastes nos exorta a temer a Deus e guardar os mandamentos. Se Deus me manda eu guardar os mandamentos, se Deus exige que eu seja... E Salomão, irmãos, um homem que teve tanta experiência particular com Deus, viu a glória de Deus descer quando fez aquela oração na inauguração do templo lá em Jerusalém. Viu tudo as glórias de Deus, o que Deus fez através da vida dele. Pensar da maneira que ele pensou, por quê? Porque a Bíblia diz que as mulheres perverteram o coração de Salomão. Irmãos, alguma coisa perverte o coração do ser humano, e ele passa a olhar como todo mundo olha. Mas é por isso que nós temos olhos espirituais de Deus, para vermos diferente do mundo. Porque se nós não tivermos os olhos espirituais, nós vamos ver como as pessoas veem as coisas. E não é isso que Deus quer para a sua igreja. Deus tem o melhor para você. Deus quer o melhor para a tua vida. Deus quer fazer grandes coisas nas nossas vidas, irmão. Mas nós temos que olhar diferente das pessoas do mundo. Outra coisa que nós vemos aqui em Eclesiastes, irmãos, é que todas as pessoas comparecerão diante do Senhor para serem julgadas. Diz o versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Então Salomão nos ensina isso. Por que isso, irmãos? Você sabe que quando você pega a estudar a antropologia de Eclesiastes, nós aprendemos uma coisa, que o ser humano, existe 4 fases na vida dele. E Eclesiastes fala exatamente sobre isso aqui. Nós vemos aqui no capítulo 12 aqui de Eclesiastes, veja bem aqui, versículo 1 em diante. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Olha a experiência o que faz. A experiência. Agora no fim da vida dele, lembra do teu Criador no dia da mocidade. Quando era jovem, foi para o Egito, casou com a irmã de Faraó. Foi para não sei para onde, casou com a rainha não sei da onde. A outra rainha veio visitar, casou com ela. E foi assim, não pensou nas consequências. Então agora ele está: não tenhas nele contentamento. Antes que se escureça o sol, a luz e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas.
e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os planteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, pregador, tudo é vaidade. Essas 4 fases da vida está aqui. Primeira fase da vida, você tem aí, é o sol, é a parte da infância, coisas da vida, tudo descoberto. Segunda fase da vida, você vê aqui que é a lua, né? Aliás, a luz. Você vê atividades físicas, sensíveis, intelectuais. Quarta fase da vida, a lua, lado poético da vida, entardecer da vida. E quarta fase da vida, as estrelas, que fala da velhice, a noite, morte quando termina o dia. Por que isso? Antes que se escureça o sol e a lua, e a luz e a lua e as estrelas. Salomão está dizendo assim, ó, antes que chegue a tua velhice, quando você é jovem, lembra que ele está dizendo assim, ó, lembra teu Criador no dia da tua mocidade. Quando você é jovem, você pensa em Deus. Quando você chegar no fim da sua vida, você não vai ter do que se arrepender. Você não vai ter do que você se protestar você mesmo. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Irmãos, por exemplo, uma pessoa, né? Uma pessoa muitas vezes, graças a Deus que muitas pessoas se convertem e Deus restaura a saúde da pessoa. Mas uma outra pessoa que fuma, por exemplo, 20, 30, 40 anos, né? E depois quando chega no fim da vida tem problema no pulmão. A culpa é do cigarro. É do cigarro. Mas por que a pessoa fumou? Se um ser humano fosse nascer para fumar, colocava um cachê, um chaminézinho na cabeça do camarada, né? Para sair fumaça, né? Precisa. O outro tem problema muitas vezes de saúde, de pâncreas, de fígado, de tantas coisas mais. A culpa é da cachaça. Não é não, irmãos. A culpa é da pessoa mesmo. Ué, ninguém é obrigado. Eu preciso de álcool. Eu também preciso. Só que mandioca tem álcool, nabo tem álcool, rabanete tem álcool, beterraba tem álcool, arroz tem álcool. Tudo tem álcool. O que você precisa de álcool para o seu organismo, tá, Deus deu tudo nos cereais e nos legumes, tem tudo ali. Então você, para que isso? Porque Salomão está dizendo exatamente isso. Antes que você chegue no fim da sua vida, antes que você escureça o sol, quer dizer, você vai ter problema de visão, você vai ter problema de audição e tantas coisas mais, que chega ao fim da sua vida, pense nas coisas. Programe-se, projete a tua vida, coloca Deus na frente, pensa no que vai ser o amanhã, porque muitas vezes, irmãos, nós não pensamos como dizia o pastor Oséias de Paula, naquele louvor tão antigo e tão bonito, né? Amanhã eu não sei o que será, o que acontecerá, com os meus sonhos tão diversos, e eu não sei, eu vou parar por aqui. Esse hino é maravilhoso, irmãos. E é verdade, quantos sonhos na nossa cabeça, mas colocou Deus no seu sonho, colocou Deus no seu projeto, viu se Deus está nisso? É o que Salomão está dizendo aqui, irmãos, nesse versículo 2 aqui, ó. Antes que escureça o sol, que você fica que nem eu, né? Tem que colocar um óculos, né, para ver, e até com dificuldade. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Antes que a luz e a lua, as estrelas tornem a vir, e as nuvens depois da chuva, pensa antes que dessas coisas acontecer, projete a sua vida, porque senão, irmãos, as consequências virão, como Jacó diante do faraó, e vai abençoar, e abençoou o faraó ainda. Mas a resposta dele, aquilo me mexe com o meu sentimento. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida.
dá para entender ali no texto, diz assim, vivi enganando e sendo enganado. Quanta gente embaixo desse mundo aqui está assim, irmãos. Olha esses escândalos lava-jato aí, você vê quantas pessoas enganaram e quantos foram enganados. Quantos foram enganados e quantos enganaram, e qual o resultado aí? Por isso, irmãos, que Deus tem que estar na frente de tudo. Deus tem que estar na frente de todos os nossos projetos, dos nossos pensamentos, porque essa é a redundância de tudo. O livro de Eclesiastes está aqui no versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. No versículo 3 do capítulo 12 aqui, no dia que tremerem os guardas da casa, no dia que tremerem os guardas da casa, quando os seus braços estiverem debilitados, tiver mais força, quando você tentar pegar um peso de 5 quilos e a coluna, ai, você é obrigado a soltar. Muitas vezes, irmãos, nós não pensamos na nossa velhice. E quando você chega nesse estado, que você vê aqui, que você vê aqui no versículo 3, no dia que temer os guardas da casa, no dia que você tiver os seus braços debilitados, você pensou nesse dia, você projetou esse dia, ou nesse dia vai ser um dia de murmuração, um dia muitas vezes de angústia, somente de dor? Não, irmãos, nós somos seres humanos. Ninguém é eterno nessa vida aqui não. A eternidade está com o Senhor Jesus Cristo. Nós temos direito à eternidade, mas nesse mundo aqui, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, antes que, veja bem, temer os guardas das casas, que os seus braços estiverem debilitados, projete a sua vida para esse dia. Eu não vou poder carregar 20 litros de água, mas eu vou poder carregar 5. Não adianta você querer carregar 20. Você não vai aguentar carregar 20. E você vai causar mais mal para você ainda. Mas tem gente que é teimosa. Outra coisa, irmãos. Nesse versículo 3. Diz aqui, no dia que tremer os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, se curvarem os fortes, as pernas enfraquecidas. Você corria 20 quilômetros, agora não pode correr 2. Amém. Anda 1, tá bom demais. Mas esteja preparado para esse dia. A questão nossa aqui é preparo para viver neste mundo. Salomão dá uma aula de ciência, vamos dizer assim, de anatomia humana aqui nesse texto. Para nós aprendermos a projetar a nossa vida. Mas nós muitas vezes não paramos para pensar nisso. Outra coisa, esse versículo 3 aí, que ele diz aqui, olha. E cessarem os moedores. O que é cessar os moedores? Veja bem, é os dentes estragados. Os dentes muitas vezes que você quer comer uma carninha, né? Mas, o dente dói. Fez o canal, mas assim não tem jeito, né? Ou colocou pivô e vai morder e quebra. Ou colocou e tantas coisas mais. Projete a sua vida. Não dá para comer uma carninha dura? Come a carne cozida, que é a mesma coisa, né? Mas é a mesma coisa. Então você precisa estar preparado para esse dia. Olha só que esse texto aqui nos ensina muito, No dia que temerem os guardas da casa, os seus braços debilitados, que também fizer o quê? Que, veja bem, se curvarem os fortes, as pernas sendo enfraquecidas, cessarem os moedores, você perdeu os dentes, ficar banguelo, o que eu vou fazer? Colocar dentadura? Ou se tiver dinheiro, faz, como é que chama, implante, né? Mas se não tiver dinheiro, vai obrigado a ficar banguelo, e comer esse banguelo, não é fácil não, mas tem que estar preparado. Vai deixar de comer? Vai deixar de viver? Tem que estar preparado. Outra coisa que diz aqui o sábio Salomão, por já serem poucos e se escurecerem que olham pelas janelas. O que vem isso aí, escurecerem que olham pelas janelas? Visão enfraquecida, cegueira naquela época que era normal. A pessoa naquela época, muitas vezes, devido às enchentes, né, de poeira do deserto, aquela areia no olho, e a pessoa ficava cega, às vezes com pouco tempo de vida. Por isso que eu usava aquele turbante para proteger os olhos. Muitas vezes, irmãos, nós não preparamos a nossa vida para nada. Nós achamos que na nossa infância, o sol,
a lua, né, o sol, a luz, né, vai permanecer eternamente. Eu sou jovem, mas, irmãos, a lua e as estrelas, que é o fim da vida, depois que, como diz aquele gráfico da ciência, né, o ser humano tem um pico até lá, depois, né, descer. Nós não pensamos nisso, não. Salomão exatamente ensina isso aqui. Outra coisa aqui, irmãos, que ele diz aqui no versículo 4 agora: e as duas portas da rua fecharem por causa do baixo ruído da moedura. O que isso é aqui, irmão? Baixo ruído da moedura. Dentes amolecidos sem capacidade de trituração. Não consigo mastigar. Não consigo mais mastigar. Quer dizer, olha o sábio Salomão falando para o ser humano. Pensa um dia que você vai chegar nessa situação. E nesse dia, você tem que estar preparado já desde agora da tua infância. Quando você pega o livro de Deuteronômio e você vê Deus instruindo Moisés para os pais ensinar aos filhos sobre a lei de Deus, na lei de Deus era ensinado tudo. Como a pessoa nasceu, cresceu e está vivendo, crescendo e vivendo a sua juventude e a sua velhice. E eles pensavam, porque, sabe, irmãos, no metrô às vezes fala assim, aquela voz do metrô lá assim, o lugar marcado lá é direito adquirido. Lembre-se que você poderá ser o idoso futuro. E às vezes as pessoas não pensam nisso, que ninguém pensa que vai ficar velho um dia. Ninguém pensa nas consequências da vida. Ninguém pensa. A verdade é essa. E Eclesiastes é exatamente ensinar isso, para nós pensarmos nas consequências da vida. Porque a vida nasce bonitinho, nasce engraçadinho, cresce bonitinho, mas daqui a pouco, meu irmão, também vai ficando feinho. Daqui a pouco vai ficando feinho. E quando é bonitinho, tá tudo bem, mas quando ficar feinho, aí a coisa complica. Você tem que estar preparado para as duas coisas. A época de gatinho, de gatinha, passa. É o que sabe Salomão está dizendo aqui. A época de gatinho, de gatinha passa. E quando chega a época do tigre, o do leão, é complicado. Mas tem que estar preparado para isso. Outra coisa, irmãos, que nós vemos aqui: se levantar as vozes das aves. Versículo 4 aqui, ele continua dizendo assim: e se levantar a voz das aves. Por que isso, levantar a voz das aves? A audição enfraquecida. Não entendi. Como que é mesmo? Eu já estou ficando meio assim, viu, irmãos? Às vezes tem uma que a gente fala comigo, você está escutando? Não estou mesmo. Mas não é que eu não quero, é que eu não estou mesmo. Irmãos, tem que estar preparado para isso. É complicado, irmãos, o ser humano. Está pensando que o ser humano é só juventude, só beleza? A nossa vida é projetada por Deus, irmãos. E se nós não estivermos preparados para enfrentar a realidade da vida, por que pessoas se matam? Por que pessoas se destroem a si mesmo? Entra no mundo das drogas, do alcoolismo, todas as coisas. Porque não se preserva a si mesmo como ser humano projetado por Deus, irmãos. Deus nos criou segundo a sua imagem, segundo a semelhança, para nós agirmos como Deus queria que nós fôssemos. Outra coisa que nós vemos aqui para nós encerrarmos, no versículo 5 diz assim, como também quando temerem os que estão no alto. O que ele vai dizer? Como temerem os que estão no alto? Salomão está dizendo aqui, se você pegar no hebraico, quando você tiver com o seu sistema nervoso abalado, fica velho, irmãos, é normal ficar ranzinho, é normal. Não tem jeito. O sistema nervoso domina o ser humano. Agora, se quando é novo, já está com o sistema nervoso abalado, multiplica por 1000 quando você ficar velho depois dos 60, viu? Porque, irmãos, isso é normal no ser humano. O ser humano tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque é normal no ser humano. Qualquer coisa a pessoa sair do seu normal. E toma muito cuidado com isso. Quando a gente tomar aqui, quando, veja bem, o nosso sistema nervoso estiver abalado, o que você vai fazer? Olha, irmãos, ofensa
e agressão, você perde a razão. E Salomão sabia muito bem disso. E vou dizer uma coisa para você. Salomão, no fim da sua vida, quando estava no leito de morte lá, Salomão, quando o filho que ia por direito de primogenitura, que era para assumir o trono de Davi, era Adonias, não era Salomão. Mas a promessa de Deus era para Salomão. Davi passou o trono para Salomão, porque Davi tinha o quê? Tinha a sua vida com Deus. E sabia que o trono era para ser dado a Salomão, e não a Adonias. Salomão sabia disso. Só que quando Salomão, ele passa o seu trono para o seu filho Roboão, ele não dá as instruções necessárias para Roboão. E o que acontece, irmãos? Embora existisse já um projeto de Deus para a divisão de Israel das 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, no reino de Roboão, Israel se dividiu e perdeu toda a liderança política lá no Oriente Médio. Então, sistema nervoso abalado. Outra coisa, diz o versículo 5 aqui para nós encerrarmos. Olha só, como também quando temer que está no alto e houver espanto no caminho. Houver espanto no caminho. O que é espanto no caminho, irmãos? Debilidade geral, medo de tudo. É normal um dia na tua vida você ter medo de tudo. Principalmente as pessoas. Hoje existe um mal terrível chamado-se síndrome do pânico, né? A pessoa tem medo de tudo. É a pessoa, irmãos, se Deus não estiver na frente, não vou dizer que a pessoa não esteja Deus, mas se a pessoa não tiver Deus na frente, você não sai de casa hoje não, irmãos. Você tem medo de tudo. Você tem medo de tudo. Você vê uma pessoa de bonezinho, ou se não de capuz, rapaz, vem chegando perto do carro, hein, Danilo? Você fala assim, meu Deus, ô Jesus, me guarda. A gente tem medo de tudo. Por que isso, irmãos? Faz parte da vida. E se nós não tivermos Deus na frente, você não vai sair de casa, você não vai comprar, você não vai vender, você não vai negociar. Irmãos, que Deus nos ajude a projetar a nossa vida, irmãos. Nós temos que aprender. Salomão é um exemplo de vida para o homem debaixo do sol. Não pense como a maioria pensa, não pensa como Deus pensa, como Deus quer que você pense. A Bíblia é a nossa base de regra, fé e prática. A Bíblia é a nossa instrução diária. E muitas pessoas estão indo pela cabeça dos outros. Vão pela cabeça de pessoas que não têm nada de compromisso com Deus. Cuidado com isso. Aprenda com a palavra de Deus. Se Deus permitir, se Jesus não voltar, nós iremos continuar nesse assunto para nós terminarmos ainda esse ano, aprendendo com o sábio Salomão. Salomão tem muita coisa aqui e nos ensinar ainda, irmãos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Alguns idiotas falam assim, Salomão foi salvo? Você acha que não? Olha o que diz aqui no capítulo 12. Olha o que diz no capítulo 12. Versículo 12, 13 e 14. E demais disso, filho meu, atenta. Olha, você toma cuidado. Não há limite para fazer livros e muitos estudarem fado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Quem pensa assim é uma pessoa que chegou à conclusão que só Deus é a razão do ser e do existir. Só Deus é a nossa razão de ser e existir. Infelizmente o mundo não pensa assim, irmãos. Infelizmente as pessoas não pensam assim, até mesmo em algumas igrejas. As pessoas não pensam que a nossa razão de ser e existir é Deus. Vamos ficar em pé.